Você acha que pode existir um temperamento mais adequado, um temperamento mais alinhado para cada uma das, vamos dizer assim, 4 fases da vida? Danuca, não entendi. Pense no seguinte, existem 4 fases bem marcadas da nossa vida. A primeira fase é a infância, quando nós somos pequenininhos, crianças. A segunda fase está muito próxima dessa e dura pouco tempo, mas é bem diferente da fase de criança, que é a fase da adolescência. Depois a gente entra na vida adulta. E depois da vida adulta, a gente tem a fase da velhice, né? Quando a gente já tem uma certa idade, e já somos chamados de idosos. E quando eu falo de temperamento, eu estou falando exatamente daquelas características que muito provavelmente nascem conosco. São heranças congênitas, genéticas, e que fazem com que a gente tenha uma tendência inata de responder ao mundo de maneiras muito marcadas. Você já deve ter ouvido falar sobre a teoria dos 4 temperamentos. Pense então que temperamento nada mais é do que uma característica inata da pessoa. Isso não significa que ela não pode mudar no decorrer da vida, tá? Mas a pessoa nasce com aquilo da mesma maneira que ela pode nascer com determinadas aptidões. Quando você vê uma criança pequenininha, de 3 aninhos, dominando bem uma bola de futebol, você fala, caramba, parece que ela tem o dom para jogar bola, tá? Ou o dom para tocar um instrumento. Então, quando a gente fala de habilidades, de aptidões, estamos falando de algo que supostamente nasce com a gente e faz com que nós tenhamos mais facilidades em termos de controle motor, seja fino, né? Seja um controle motor mais grosso, né? Mas direciona a gente para determinadas habilidades que podem ser levadas à excelência, desde que a gente as trabalhe. Os temperamentos seria a mesma coisa, só que no âmbito psicológico. Tem muita gente que acha que aquela teoria que você já deve ter ouvido falar dos 4 temperamentos, ela é ultrapassada. E eu afirmo categoricamente que não, ela não é ultrapassada. E afirmo categoricamente também que ultrapassado pode se tornar, por exemplo, o meu computador, né? Em termos de tecnologia, a gente pode imaginar que a tecnologia vai sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aviões cada vez mais rápidos e gastando menos combustível, computadores cada vez mais elaborados. Então a gente não pode comparar esse meu computador aqui com um computador de 30 anos atrás. Mas em termos de teorias da personalidade, teorias do temperamento, teorias psicológicas, eu tendo a acreditar que a maioria delas continua válida, porque a psicologia, no meu entender, ela não cresce verticalmente, ela cresce horizontalmente. O que eu quero dizer com isso, né? Você pega uma teoria que tenta explicar o teu comportamento e coloca aqui para compor um grande quadro. Daí vem uma outra teoria, né, de um outro autor, de um outro filósofo, de um outro psicólogo, e você coloca aqui e o quadro vai ficando mais nítido. Você pega uma outra teoria e coloca aqui, pega uma outra teoria e coloca aqui, daqui a pouco você tem um quadro muito, muito amplo que explica inúmeras facetas do comportamento humano, inúmeras facetas da psique humana, inúmeras facetas da personalidade humana. Pensemos, pois, no Ocidente, na antiga Grécia, estamos falando de aproximadamente 350 anos antes de Cristo, quando viveu Hipócrates. Hipócrates era um médico grego e ele acreditava que o corpo humano ele tinha 4 líquidos. Ele tinha a fleuma, ele tinha o sangue, ele tinha a bilis amarela e ele tinha a bilis negra. A gente sabe que essa teoria dos fluidos corporais ou dos humores corporais, hoje em termos médicos, ela já não se sustenta mais. Mas estamos falando da medicina de 2.500 anos, quase 2.500 anos atrás.
Ora, 500 anos depois, no ano 200 depois de Cristo, um cara chamado Galeno, ele pegou essa teoria dos 4 humores de Hipócrates e ele tentou, a partir dela, explicar uma coisa que é evidente e que não precisa ser científica. É evidente, é auto-evidente. Você coloca a cabeça para fora na janela, você caminha pela rua, você vai para a faculdade ou mesmo dentro da tua casa e você percebe que as pessoas com as quais você convive têm comportamentos muito diferentes, muito diferentes. Ora, cada pessoa é única, cada pessoa é única. Igual a mim, você não vai encontrar ninguém no mundo. Mas a verdade é que eu posso dividir com você algumas características psicológicas, não posso? Né? Eu tenho o olho meio esverdeado, meio castanho, eu posso dividir contigo isso também. Nós somos completamente diferentes em termos anatômicos, a minha fisionomia é diferente, né? Mas eu tenho 1,86, você pode ter também. Então a gente é colocado na mesma caixinha, tipo dos homens relativamente altos. Um indivíduo é loiro, o outro é loiro também, eles são colocados na caixinha dos loiros. Ora, em termos de elementos psicológicos, isso também existe. A gente pode colocar as pessoas em algumas caixinhas. E foi isso que Galeno tentou fazer. Ele criou 4 caixinhas. A gente pode criar mais caixinhas? Pode, a gente pode criar 8 caixinhas, 16 caixinhas, 32 caixinhas, 64 caixinhas, até chegar nas infinitas caixinhas, aonde vai existir uma só para mim, devido à complexidade da minha personalidade, da minha psique, da minha consciência, que não é encontrada inteiramente em nenhum outro indivíduo. Mas voltemos aos 4 temperamentos. O Galeno, ele pensou o seguinte: se o indivíduo ele tivesse uma proporção maior de fleuma, ele seria um indivíduo fleumático, com características comportamentais e psicológicas do fleumático, que a gente já vai falar. Se o indivíduo tivesse entre esses 4 líquidos mais sangue, ele seria um sanguíneo, com as características psicológicas e comportamentais de um sanguíneo. Se ele tivesse mais no seu corpo a bilis amarela, ele seria um colérico. E se ele tivesse mais de bilis preta, ele seria um melancólico. Talvez você já deva ter estudado um pouquinho sobre as características básicas desses 4 temperamentos. Pensemos no sanguíneo, um comportamento e um temperamento expansivo, quente. Ao mesmo tempo, ele consegue ser muito simpático, ele é permeável a tudo que está acontecendo ao redor, ele se dá bem com todo mundo, ele é falante, ele é sagaz, ele é brincalhão, ele é bonachão. Você conhece pessoas assim? Que falam pelos cotovelos, que são engraçadas, né? São quentes. O Galeno falou que são muito parecidas com o ar, envolvem tudo ao seu redor. Você chega na festinha, geralmente é um sanguíneo que está ali com o violãozinho animando a festinha. Tá, mas você tem também indivíduos expansivos, quentes, mas não são assim tão agradáveis, não são animadores de festinha, são mais secos, né? Mas muito voltados para a ação. Indivíduos que colocam uma coisa na cabeça e falam, vou fazer, tá comigo, vem, não tá, não enche o saco. São os coléricos. Mas você conhece também pessoas mais introspectivas, mais frias, mais contidas, mais na delas. Tem 2 tipos de pessoas menos expansivas, mais frias. Tem a menos expansiva, fria, mais envolvente. É o mineirinho, o come quieto, aquele que está sacando tudo que está acontecendo ao redor. E ele é também envolvente. Ele fala pouco, mas quando ele fala, né, ele é muito perspicaz, ele faz boas leituras da realidade,
mas ainda assim uma pessoa fácil, uma pessoa que se adapta muito bem em todos os lugares. Por isso que Galeno falou que essas pessoas eram muito parecidas com a água. E por último, você tem as pessoas também pouco expansivas, mais fechadas, né? Mas que não são lá muito envolventes, são voltadas para dentro delas mesmas, são indivíduos que mergulham profundamente em questões filosóficas, perfeccionistas, geralmente têm uma estima baixa, ainda que possam ser inclusive pessoas dotadas de muitas habilidades. São pessoas que são facilmente marcadas pelos acontecimentos da vida, mas pelo fato de mergulharem profundamente nas questões existenciais, acabam tendo grandes sacadas, entregam para o mundo boas ideias, são como apoio e sustentáculo para os demais temperamentos. Por isso que Galeno chamou de terra o seu elemento, né? Mas são pessoas que podem se transformar em seres pesados, muitas vezes rancorosos, muitas vezes se magoam facilmente. Esses seriam os melancólicos. Olha só que interessante. Eu boto a cabeça para fora no mundo, eu encontro sanguíneos, fleumáticos, coléricos e melancólicos. E você, não? Aí outro dia eu estava no Instagram e vejo uma psicóloga jovenzinha, provavelmente com 30 anos de idade, toda orgulhosa dos seus títulos acadêmicos, né? Doutora em terapia cognitivo-comportamental, e ela estava fazendo chacota com a teoria dos 4 temperamentos, falando que não é uma teoria científica, ela está ultrapassada. E daí ela explicou a teoria do Galeno, para falar o porquê que a teoria dos 4 temperamentos estava ultrapassada. Mas olha só que erro básico que essa psicóloga acabou incorrendo. É claro que a causa do comportamento fleumático não é a quantidade maior de fleuma. É claro que a causa do comportamento melancólico não é uma quantidade maior de bilis negra. A explicação, a premissa de Galeno está errada. Não explica a origem dos temperamentos. Mas os temperamentos continuam existindo. Mas é claro, né? Você conhece fleumáticos, melancólicos, coléricos e sanguíneos. Então essa psicóloga, muito provavelmente cientificista, cronocêntrica, anacrônica, nega um insight absolutamente incrível que Galeno teve, simplesmente porque a explicação da causa do temperamento caiu por terra, né? Mas o comportamento continua valendo, né? É claro que depois de Galeno, muita água passou por debaixo desse rio. A gente tem na psicologia inúmeras teorias de temperamento, inúmeras, que partiram desses insights de Hipócrates, de Galeno, dos antigos gregos, que ainda valem. Agora, pense você, olha só que bacana. Você pode nascer melancólico, né, com uma tendência mais melancólica. Você pode nascer com uma tendência mais sanguínea, você pode nascer com uma tendência mais fleumática, você pode nascer com uma tendência mais colérica. Isso não significa que você é escravo dos seus temperamentos. Você, por intermédio da educação, por intermédio das circunstâncias, por intermédio dos livros que você vai ler, por intermédio das experiências que você vai ter na vida, por intermédio da tua vontade, né, que vai deliberar contra ou a favor da tua natureza herdada, você pode ir alterando essa maneira de comportar-se, né, a partir do teu temperamento herdado. Temperamento herdado sempre vai estar aqui nas conexões sinápticas, mas essas conexões sinápticas elas podem ser acrescentadas com outros neurônios, elas podem ser alteradas, elas podem ser esculpidas por intermédio do nosso esforço. O que de melhor existe no meu temperamento que eu tenho que levar
a um padrão de excelência e o que de pior existe no meu temperamento que eu preciso refrear. Mas voltando agora à questão dos temperamentos e das fases da vida. Olha só, outro dia estava conversando com Natália, minha esposa, e eu perguntei para ela: amor, qual o temperamento que você acredita que seria mais adequado a uma criança? A gente encontra criança com todos os temperamentos. Mas o que você espera de uma criança que vai fazer você sorrir? Que vai falar, meu filho não tem problema. Você espera de uma criança melancolia? As características de um melancólico? As características de um colérico? Imagina uma criança pequenininha com característica colérica e o que se manifestaria seria muito provavelmente os vícios do colérico, porque a criança é pequenininha e ela não tem inteligência suficiente para tentar colocar freio naquele ímpeto natural que todo temperamento tem de se manifestar. Imagina uma criança colérica. Uma criança fleumática. Uma criança fleumática não daria tanto problema assim, mas ela seria, né, mais quietinha. E daí minha esposa falou, ah, Má, sanguíneo, né? É, sanguíneo. Uma criança sorridente, expansiva, que se dá bem com todo mundo, falante, que aprende a falar e a balbuciar rapidinho. Puxa, que legal, que legal. O temperamento sanguíneo deveria ser o mais adequado para a infância. Tanto é que, quando a criança não apresenta esse temperamento sanguíneo, os pais ficam preocupados e tentam alegrar a criança. E tentam fazer a criança feliz, fazer a criança sorrir, fazer a criança falar, estimular a linguagem da criança o mais rapidamente possível. Leva no fonoaudiólogo, leva na psicóloga. Faz sentido o que eu estou falando? Tá. Mas a gente entra na adolescência, e a adolescência é um período que, se o adolescente continua tendo um comportamento de criança, super expansivo, falador, gargalha, não vai atrapalhar tanto a vida da gente, mas a gente começa a ficar um pouco preocupado, fala, caramba, meu, essa criatura precisa começar a se reconciliar um pouquinho com a vida, porque a idade adulta está chegando, ela tem que se colocar à prova. O que você espera de um indivíduo adolescente? Medo de apresentar o trabalho na escola? Não. Você espera que teu filho fala, pai, vou lá, vou acabar logo com isso. Ó, o pessoal tava com medo de falar, eu falei, ó, não quer falar, não atrapalha. Deixa que eu vou lá e resolvo. Oh, que legal, né? Pegar ônibus sozinho, desenvolver um certo ímpeto perante a vida, colocar-se à prova, encarar os desafios de frente. Temperamento colérico. Talvez o temperamento colérico seja o segundo temperamento que deveria aparecer na gente, ou que nós pais deveríamos trabalhar para ajudar os nossos filhos a desenvolver, mesmo que eles não tenham nascido com o temperamento colérico. Ajudá-los a se colocar à prova, ajudá-los a bater no peito e falar, vamos lá, a ser luz no mundo, a ser fogo, a se desafiar sem medo. Mas vai chegar uma hora que o adolescente vira adulto. E quando ele vira adulto, ele começa a ver a realidade da vida. E é super importante que ele queira desenvolver cada vez mais o seu intelecto, que ele queira desenvolver cada vez mais a sua capacidade reflexiva, para não cometer grandes erros, para não magoar muitas pessoas, para compreender melhor esse mundão, para compreender melhor o porquê que existe o mal no mundo, a assimetria entre bem e mal,
né? Entre feio e bonito, entre certo e errado. É importante, muitas vezes, o adulto se retirar um pouquinho do mundo, meditar, buscar auxílio nos livros, buscar saber o que os grandes mestres da humanidade já nos falaram a respeito de dor, de sofrimento, de conflito, de paz, de guerra, de amor, de caridade, de prudência, de justiça. Isso pressupõe uma profunda reflexão. Reflexão essa que o adolescente, que o jovem ainda não é capaz de fazer, mas o adulto sim. Será que precisa de um pouco de melancolia reflexiva na fase adulta? Será que não é exatamente essa melancolia natural que pode acometer a todos nós, mesmo que nós não tenhamos nascido melancólicos, mas que com 30 anos pode bater a porta, é a crise dos 30, depois a gente tem a crise dos 40, depois a gente tem a crise dos 50. E quando a pessoa passa por tudo isso, já teve o seu quinhão de sanguinidade, já teve o ímpeto dos coléricos, já mergulhou profundamente nas suas questões existenciais. O que a gente espera, né, de um indivíduo idoso? A capacidade adaptativa do fleumático, a capacidade de aceitação do fleumático, a capacidade de adequar-se a todos os recipientes com serenidade, como a própria água, sem perder a sua individualidade. Aquela aceitação da vida como ela é, sem necessariamente perder os seus valores. Eu achei isso lindo, fiquei divagando com a minha esposa durante muito tempo. E você? Você acha que faz sentido isso? Se você tivesse que colocar em ordem os 4 temperamentos em toda uma trajetória existencial, se você pudesse escolher, meu filho vai nascer e ele tem que passar pelos 4 temperamentos no decorrer de uma vida, qual seria a ordem? Você começaria com melancólico? Nossa, imagina uma criança melancólica. Você terminaria a vida com um indivíduo idoso, sanguíneo. Ai, não tem coisa mais chata, né? Do que um velho que parece criança. Você daria uma aceitação precoce para um adulto antes do processo reflexivo, levá-lo para as profundezas das suas dúvidas existenciais? Eu não tenho dúvida. Eu escolheria que o meu filho passasse pelo temperamento sanguíneo, pelo temperamento colérico, pelo melancólico e pelo fleumático. Gostou? Deixa teus comentários aqui sobre essa aula. Valeu!